qual é a principal transformação que a gente está prestes a ver com a transição planetária? Ok, perfeito. Eu acho que a gente pode falar sobre a questão da transição planetária de vários aspectos, não é? Tanto do aspecto geofísico do corpo do próprio planeta, quanto o processo de transformação da própria consciência, não é? Se a gente for ver, por exemplo, do ponto de vista geofísico, a transição planetária está relacionada com a inversão dos polos. Essa inversão dos polos não é uma questão de natureza metafísica, ela é uma questão física. Se você for a qualquer instituto de geociências, perguntar para qualquer geocientista, qualquer especialista estudioso da Terra como corpo planetário, ele vai dizer que a Terra já mudou de Polo Norte para Polo Sul 76 vezes nos últimos 3 milhões de anos. Ou seja, não é a primeira vez que a Terra, como organismo físico, ela vai ter essa reversão de polo. Ou seja, agora nós estamos passando por um processo que é um processo de convergência, não só de uma mudança de consciência, que é objetivo e objeto daquilo que a gente vai falar hoje, mas também como uma mudança geofísica do próprio planeta. Ou seja, o Polo Sul com o Polo Norte está colapsando até que esta inversão vai acontecer. Quando que vai acontecer? Nós não sabemos, mas ela já está colapsando. Está em curso. Está em curso. Isto é um fato que do ponto de vista técnico, qualquer geofísico sabe disso. Se você for ver em qualquer site de geofísica, vai falar sobre isso. Mas quando a gente fala do ponto de vista de consciência, essa transição planetária, ela acompanha também a consciência de quem mora na Terra. Porque uma coisa interessante é o seguinte, essa mudança geofísica, ela está muito relacionada com os níveis de consciência, uma vez que, no passado longínquo, os templos de iniciação eram construídos em cima de lugares chamados lugares de vetor zero. O que é um lugar de vetor zero? É o lugar onde a bússola não aponta para o norte e sul. Existem lugares na Terra onde o fluxo magnético é colapsado. Caramba. Ela fica meio perdida. Ela fica perdida. Ou seja, a intensidade do campo magnético é tão baixa que a bússola não consegue se orientar. Nestes lugares antigos faziam-se os templos de iniciação. Porque nestes templos de iniciação era provado se o indivíduo era bom mesmo. Como é que era isso? O que acontece é o seguinte: quando existe uma queda do campo magnético, que nós estamos aqui permeados por ele, aqui a gente tem linhas do campo magnético passando o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa glândula pineal. Quando este campo colapsa, é tirado o véu entre o seu subconsciente e o seu consciente. Então imagine que o seu subconsciente tem em si retido toda a sua sombra, tudo aquilo que você não resolveu, todas as coisas que você nem sabe que existem. E imagine se de repente, abruptamente, é tirado esta cortina. O indivíduo não dá conta. Então, antigamente, nos templos de iniciação, o neófito, o aprendiz, o aluno, ia se aperfeiçoando no decurso do tempo com aquele ensinamento que recebia. Aí chegava um determinado momento e ele falava assim, agora eu quero passar por essa aprovação. É uma aprovação que é uma verdadeira morte. Ele ia até esses templos de iniciação, e nesses templos de iniciação ele entrava lá e lhe era retirado este véu da consciência, e se ele tivesse resolvido muito bem tudo, o que acontecia? Nada. Não ia ser um choque para ele. Nada. Ele iria simplesmente vivenciar o que ele já vive no dia a dia. Agora, se ele tivesse muita coisa escondida, o seu baúzinho do inconsciente fosse muito inchado, ele tivesse uma sombra muito grande, ele não daria conta e pereceria pelo próprio mal que ele criou dentro dele. Nossa. Então esses templos antigos eram assim, o oráculo de Delfos, a câmara Pit embaixo da pirâmide de Gizé, você tem Pumapunco aqui nas Américas, né? Isto tudo era assim. O que acontece é que nós estamos passando por um processo de iniciação coletiva. Detalhe, nunca na história da medicina se vendeu tanto psicotrópico quanto nos dias de hoje. Os benzodiazepínicos, alprazolam, diazepam, todos esses aí, não é? Lexapro. Nunca se vendeu tanto quanto nos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas não estão dando conta de suas sombras, que naturalmente começam a vir à tona no momento em que a Terra começa a passar por um processo de iniciação coletiva. Nossa.
Vocês entenderam a gravidade da coisa? Sim. Então é um processo que é geofísico também. A física, a questão do eletromagnetismo do planeta corrobora para que as pessoas sejam despertadas na marra. Ou seja, aquilo que antes nós tínhamos um tempo para enrolar, tipo, agora eu posso um pouquinho de cada vez, vou um dia mudandinho, isso mudando. Não, agora não tem mais tempo. Nós já estamos na prorrogação. Nós já estamos vivendo tempos apocalípticos. As trombetas já estão tocando no céu, né? Então, é este o panorama dos dias atuais. É por esta razão que nunca as pessoas passaram por tanto perrengue e piripaque quanto nos dias atuais. Então, se você está me ouvindo e você é uma dessas pessoas que nunca se sentiu tão ansioso quanto se sente nos dias atuais, saiba que um dos grandes elementos corroborantes para isso é a própria geofísica, a própria geodinâmica do corpo planetário. A grande questão é que os sistemas de crenças, eles vão acompanhando esse processo de despertar da consciência, né? E uma coisa importante é nós entendermos o seguinte: dentro da maior parte das religiões, nós temos no fundo, e aqui é um ponto um pouco delicado para nós falarmos, mas este canal fala de coisas delicadas mesmo, não fala? Exatamente. Estamos aqui para isso. É né? a proposta. É a proposta. A maior parte das religiões tem uma abordagem fundamentalmente empresarial, né? Empresarial? A maior parte das religiões tem por objetivo garantir a perpetuidade e a hegemonia do credo. Todos eles fazem isso. Quanta gente já não morreu em nome de Deus? Quantos sistemas religiosos já não levantaram a espada para fazer uma guerra santa? Um jihad, por exemplo, né? Virou um fanatismo. Um fanatismo que é controlado pela própria religião. Por quê? A religião, como toda empresa, busca a perpetuidade de seus negócios e também busca a hegemonia. Ou seja, quanto mais eu espalhar e garantir que ela não se degringole com o tempo, mais vai ser eficiente a minha doutrina. Então, a religião não foi feita para salvar ninguém. A religião foi feita para controlar e garantir a perpetuidade do rebanho. Todas são assim. Agora, por exemplo, é claro que aqui nós vamos entrar em assuntos bem delicados e críticos, e eu não sei até que ponto nós podemos aqui, ao vivo, online, falar sem que esta plataforma nos derrube. Mas a gente vai, por exemplo, falar a indústria farmacêutica. Curiosamente, os grandes fabricantes de medicamentos também fabricam pesticidas. Porque como que a indústria farmacêutica vai garantir a perpetuidade de seu negócio, permitindo com que as pessoas continuem doentes? E como que ela vai garantir a perpetuidade da doença humana? Fabricando elementos químicos agrícolas para garantir um ciclo para a própria empresa. Não é mesmo? Pela alimentação das pessoas. Pela alimentação das pessoas. Então, na alimentação, ela garante a doença e, através do remédio fabricado por ela mesma, ela vai curar aquela doença e gerar uma outra. Esta coisa é diabólica. Ela dá o problema para vender uma solução. Ela dá um problema para vender a solução. Por isso que eu não posso citar os nomes aqui, mas se vocês pesquisarem aí, os maiores fabricantes da indústria farmacêutica são os mesmos que fabricam os pesticidas. Tá. Ok? É a mesma, sai da mesma fábrica. Então, isto é um absurdo, né? Isso é um absurdo. Total. Agora, a religião, ela faz a mesma coisa. O que uma religião faz para garantir a perpetuidade e a hegemonia de seu credo? Primeiro, ela precisa criar pessoas psicologicamente doentes. Nossa. Caramba. Muito doentes. É o início da criação do problema. Ela precisa criar o problema para depois vender a solução. Para os seus dependentes. Para os seus dependentes, porque cria uma dependência. Porque a religião é o lugar de pessoas infelizes. Vamos supor aqui que nós fizemos uma loto, quina, loto, raspadinha, não sei o nome dessas coisas. Lotomania. Lotomania. Aqui nós 4 fizemos uma lotomania, aqui apostamos, ganhamos, os 4. O que a gente vai fazer? Vamos comemorar. Você vai no bar, você vai na balada, você faz um monte de coisa. Mas você vai na igreja? Não.
Quando você está muito feliz, você não vai na igreja. Você vai lá quando está triste. Você vai lá quando você está mal. Então, o sistema religioso precisa garantir que você sempre esteja mal para que você possa garantir a perpetuidade daquele negócio e a hegemonia daquele credo. Isso vem de muito tempo. Vem de muito tempo atrás? Vem de muito tempo. Não é coisa de hoje em dia, então. Isso aí vem desde sempre. Então, a igreja precisou inventar. A igreja não. Todos os sistemas de crenças fundamentados em religião precisaram inventar aquilo que é chamado de pecado, ok? E chegaram ao ponto de dizer assim, você já nasce pecado, você já nasce do pecado, você já nasce do pecado original. Olha que coisa absurda, né? A pessoa nem precisa fazer, ela já nasceu pecadora, porque o indivíduo, aí com esta culpa, que é uma culpa que, segundo a religião, já é ontológica, intrínseca, o indivíduo já nasceu com aquilo, cria-se uma dependência psicológica com a religião. Detalhe, que nunca vai acabar, porque nunca você vai ser bom o suficiente para cumprir todos os quesitos de mandamentos que você não sabe nem quem fez. É quase que aquele trabalho forçado, né? É um trabalho forçado, é um trabalho... Então... Já está com dívidas. Só que com isso você vai garantir a infelicidade das pessoas. E garantida a infelicidade das pessoas, você garantiu que aquele seu negócio vai durar muito. Nossa. Porque só você tem a solução. Só eu tenho a solução. Inclusive, se você pagar bem um pedacinho ali do céu, eu terei condição de te vender. Isso é um absurdo, né? Agora, veja bem. Terreninho no céu. Terreninho no céu. A hipoteca do céu. Então, e muitas pessoas... Veja bem, aí você pode pensar assim, mas eu não sou religioso, mas os seus pais eram. Muitas vezes nós herdamos por uma via, digamos, hereditária, nós absorvemos certos panoramas que de repente você sente uma culpa por aquilo que você nem fez. Nós sentimos culpas de diversas maneiras e psicologicamente falando, quando nós nos sentimos culpados por algo, nós criamos um mecanismo automatizado de sofrimento para expiação daquela culpa. Isso faz parte da psique humana. Nossa, Caramba. você consegue repetir essa parte? A parte da expiação da difícil. culpa. Eu consegui repetir 2 vezes a mesma coisa. Não, mas quando existe alguma culpa, mesmo que inconsciente, automaticamente a psique cria uma autopunição para expiação daquela culpa que você nem sabe de onde veio. Então, essa é uma das raízes fundamentais do sofrimento humano. E a expiação, o sentido dela seria... É um boicote psicológico de não ser merecedor o suficiente, porque no fundo existe um pecado que eu fiz. Nossa Senhora. Por mais que eu não esse saiba é o qual significado ele é. de expiação. Sim, claro. Por mais que eu não saiba qual é esse pecado. Às Você vezes não nem sabe. fui eu que fiz. Não, é subconsciente. Sim, é uma questão hereditária. Já de vem. Registros acásticos. Isso já vem de longe. E aí, então, de repente, você fala assim, não, mas eu não sou assim, mas seu pai era, seu avô era. Todo mundo nasceu com crenças profundas de que existe um pecado, de que eu já nasci pecador. Sim. E detalhe... A própria humanidade. A própria humanidade. Aí o que a religião pensou assim, vamos ser mais cruéis ainda. Vamos colocar a força mais poderosa que o ser humano possui dentro da caixinha dos pecados e colocou a sexualidade. Sabendo que este seria um impulso irresistível, uma vez que dele depende a raça humana toda, a perpetuação da raça humana depende, vamos colocar a sexualidade como um grande pecado, porque aí a gente vai criar a garantia de que sempre esse cara vai estar voltando aqui. Caramba! Esse cara sempre vai estar rezando, esse cara sempre vai estar orando, esse cara sempre vai estar doando dinheiro pra gente aqui, porque ele não saberá o que fazer com aquela culpa. Mas por que a sexualidade é a força mais poderosa do homem? A sexualidade é a força mais poderosa do homem porque o Criador assim o fez. O Criador assim o fez porque senão a raça não se desenvolveria. Né? Verdade. A gente não se... Isso tem que ser a força maior de todos. É a atração, a É força a atração, motriz. a força motriz é isso. Por isso que já está na Bíblia. Como é que é mesmo? Crescei-vos e multiplicai-vos. Ela fala uma coisa de um lado, só que vai culpar a mesma coisa que ela orientou a fazer.
né? Então, por exemplo, você tem a pulsão freudiana. A pulsão freudiana, que Freud já descrevia muito bem. Freud dizia que toda problemática humana tem a sua raiz sexual. E, na verdade, não querendo parafrasear o Freud, toda a problemática humana tem uma natureza sexualizada muito grande. Tanto que a medicina, no século XIX, ela considerava que a histeria nas mulheres estava relacionada com a falta de orgasmo. Tanto que os vibradores foram criados para uso médico. Caramba! Nossa, era uma terapia. Era uma terapia para mulheres, né? Mulher histérica, né? Isso lá no passado. Na França, no século XIX, 1850 e pouco, né? Assim que começou a eletricidade, começou os vibradores, porque os médicos já estavam tendo, como é que é mesmo aquela coisa que tem na mão? Ler, né? Por esforço repetitivo, porque elas iam aos consultórios para ter orgasmo, uma vez que aquele orgasmo era terapêutico para libertá-las da neurose. Nossa. Pelo amor de Deus. A pessoa chegar nesse ponto, isso é o fim da picada. Logo os vibradores, a raiz, o nascimento dos vibradores é em consultório médico. É o fim da picada mesmo. Isso é o fim da picada. A gente pensa assim, não, esse é o fim da picada. Agora, veja bem, isto é uma coisa do século, um problema do século XIX? Não! Se for olhar, hoje em dia, as pessoas têm a sombra de suas vovozinhas pesando sobre a sua consciência. No subconsciente. No subconsciente. E nós temos um contexto de pecado, um contexto de sexo ligado ao mal, ao diabo, a etc., que não saindo de nós criamos uma culpa e por isso buscamos essa espiritualidade de dependência / religião. Então vocês percebem que a coisa é muito grave? Sim. Coisa muito grave. Então existe, na verdade, uma questão planetária acontecendo para corroborar com o desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, as pessoas estão abrindo os olhos para verificar que acho que as coisas não eram bem assim. E que isso tem a ver com a bendita transição planetária? Por que essa questão da sexualidade relacionada à religião teria a ver com a transição planetária? Porque, na verdade, é o seguinte, a religião é um pilar onde as pessoas se dividem muito. Tanto que até, por exemplo, você vai pegar um árabe islâmico, perguntar, seu árabe islâmico, qual é o nome do seu Deus? Ele vai falar, Allah. Aí você vai perguntar para um cristão que fala árabe, qual é o nome do seu Deus? Allah, porque Allah é a tradução de Deus em árabe, ok? Então, na verdade, todo mundo está falando do mesmo Deus, mas a religião insiste em dividir para conflitar para a criação dessa hegemonia. E essa transição planetária implica na percepção de que, no fundo, só existe uma consciência e não existe por que ter divisas, ok? Isso aqui é um assunto um pouco intrincado, porque a transição planetária implica necessariamente na dissolução de credo religioso. Não tem como ter a transição sem essa dissolução. Não tem como ter a transição sem que você deixe de ver que você está unido com tudo, de que o outro é uma parte de você também. E não importa a nomenclatura que o outro utilize para falar de Deus, nós estamos falando, na verdade, de uma mesma coisa. Então, esta transição planetária implica nesse crescimento de consciência. Esse crescimento de consciência, ele precisa vir, não tem como, né? Então, o que nós estamos vendo hoje em dia, religiões tentando se firmar em cipós que estão ruindo, porque a quantidade de pessoas, por exemplo, que têm acesso a este podcast, que são pessoas que já a ficha caiu um pouquinho e estão deixando de frequentar as religiões, é muito maior do que 10, 20 ou 30 anos atrás. Né? Absurdamente. Absurdamente maior. Então, essa transição planetária implica também nisso. Esta transição planetária implica nisso, mas não só com relação aos limites da Terra, mas à percepção de que nós não estamos sozinhos no universo. E não é por um acaso que, recentemente,
a quantidade de vídeos e vídeos governamentais. Não se trata de um vídeo amador feito por um celular no fundo de casa. São vídeos governamentais onde agências de inteligência declaram que nós vivemos juntamente com seres pertencentes a outras dimensões. Mas por que somente agora estas imagens estão sendo divulgadas? Para que exista a possibilidade daquele que não acredita dizer assim, é inteligência artificial. Para que exista essa possibilidade? Claro! Para que não exista a possibilidade de alguém questionar. Para que exista a possibilidade das pessoas questionarem, porque aquelas que vão acreditar, elas continuam acreditando, e se você não quiser acreditar, você vai dizer que é IA. Mas por que eles querem isso? Que Porque as pessoas continuem questionando? Sempre houve a necessidade da separação do joio e do trigo. Duas pessoas absolutamente incompatíveis em consciência, elas não conseguem estar muitas vezes nem no mesmo ambiente. E é por isso que no ano 2000 lançou-se aquele livro chamado A Profecia Celestina. Como é que é o autor daquele livro que fez uma sucessão? James Hetfield. Não, James Hetfield é o vocalista do Metallica. Como é o nome do livro, mestre? Profecia Celestina. Ele vai ver aqui. Não é o vocalista do Metallica, é outro. Mas neste livro, ele falava que grupos de pessoas iriam subir tanto a sua vibração que não conseguiriam mais nem ser enxergadas por aqueles que não acompanhassem isso. Então nós estamos falando de um processo de transição de consciência. Você achou aí, né? É, o James Redfield, isso Redfield. mesmo. É o mesmo nome. De 93. É isso aí. Então, este livro, eu acho que quem não leu esse livro, que leia, porque é um livro muito digestivo, mas que fala sobre exatamente essa tomada de consciência. Nessa tomada de consciência, nós vamos ter também o discernimento da diferença entre familiar e parente. Porque todo mundo é parente, mas nem todo mundo é família. Porque o que é, na verdade, uma família? É aquela pessoa que você tem familiaridade. Nossa, muito bom, hein? Então a gente vai ter uma separação do joio e do trigo. Vai ter uma Tudo separação. isso faz realmente parte do processo. Isso faz parte do plano. É uma separação do joio e do trigo mesmo. É uma separação vibratória e eu até acredito que talvez em um futuro não muito distante, e a nossa própria geração irá ver, uma separação física. Nossa. Tipo, como seria isso? Você já ouviu falar no tal do arrebatamento? Olha, o da Bíblia, eu certo? não sou evangélico, quem fica falando de arrebatamento são grupos evangélicos, mas eu acredito que existe uma possibilidade das pessoas terem uma consciência tão diferentes umas das outras que elas até não vão conseguir mais enxergar-se. Nossa. Então, mas como que vai ficar para essas pessoas que, tipo, estão num ambiente familiar e que a família não é família, ela é parente? Como a pessoa vai conseguir lidar com essa... Pergunta, meu amigo, como a pessoa vai conseguir lidar com isso? Só existe uma maneira: compaixão. A compaixão é aquela característica de você olhar e respeitar o nível daquela pessoa. Aquela pessoa optou por estar naquele nível e tudo bem, eu respeito você onde você está. Só que se a mudança nossa for muito verdadeira e muito legítima, vai ser completamente incompatível estas pessoas conseguir coabitar dentro do mesmo espaço. Entendi. Porque as pessoas que evoluírem, elas vão estar num nível mental e energético que elas vão conseguir entender que o outro não evoluiu e aquilo não vai ser um problema. Sim, e que aquilo ali é natural, porque as pessoas, cada pessoa tem o seu ritmo. E ninguém é obrigado a andar no ritmo da outra pessoa. E aí, por exemplo, nós vamos entrar no questionamento sobre o casamento, não é? Nossa! Aí é fogo demais. Daí que entra a questão sexual também. Aí que entra a questão sexual e aí a gente vai, mexer num grande vespeiro. Mas este é o lugar de mexer nos vesperos. Porque o negócio é o casamento. Casamento devia ser que nem tem nos países, acho que no Chile, você casa com a data de validade
Vai valer por quanto aquele casamento? Sério mesmo? Sim, aí depois você renova. Se estiver indo bem, você renova. Como se fosse um contrato. É tipo um contrato, você faz uma renovação do casamento. Porque o problema não é o casar, o problema é se separar. Né? Muitas vezes já não tem compatibilidade nenhuma entre aquelas pessoas e elas se mantêm unidas simplesmente porque a descontratação é muito custosa do ponto de vista psicológico. Né? O casamento nunca teve fundamentado na união por amor. Eram contratações primitivas, medievais, que se fazia para a criação das clãs e das famílias e para saber da sua origem. Isso aí não tem nada a ver com amor. Nada a ver com amor, nunca teve. Mas as pessoas que se amam, hoje em dia, elas podem desejar se casar. E eu digo, se você se ama tanto, você não vai precisar de contrato nenhum para a documentação daquilo. Então, viva este estado de amor que começa na liberdade. O amor é um subproduto indireto da liberdade. Né? Nossa, não o contrário, né? Igual o casamento prega. O casamento prega o casamento que é endossado por estas mesmas religiões diabólicas. Elas são estruturas para botar a lenha na fogueira no sofrimento humano. Não estou fazendo aqui apologia contra casamento, apologia nada, mas a minha apologia é de você despertar para a verdade e ela conduzir os seus passos e não você ser um fantoche de uma mecânica religiosa que já deu. E o que acontece, desculpe interromper, é que nos dias atuais tudo isso tem que dissolver. Você sabia, inclusive, que quando você vai casar na igreja católica, hoje em dia, existe um período que chama proclamas. Proclamas é um período que você fica com a sua imagem, você e do seu par. Da vítima, fica na parede da igreja lá durante 20 dias, para ver se ninguém vai apontar e dizer que não, eu não quero que este casal case. Você tá brincando que tem esse negócio? Até hoje. Não é muito medieval esse negócio? Até hoje. Então, o que eu ia falar que não é só o casamento, ele pode não ser um problema. Depende do casamento, Depende certo? do casamento, Alguns casamentos, em geral, eles são uma prova de expiação, certo? Prova de expiação. Como se fosse que a pessoa estivesse pagando por uma penitência. E um pagamento que não vale a pena. Então, tudo isso tende a ser demolido. Uma consciência elevada não se submete mais a esse molde antigo. Porque, exato, se a gente juntar com a história da transição planetária, eles falam que nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações. E nós estamos caminhando com essa transição para um planeta de regeneração, em que o mundo vai sair dessa dinâmica de pagar as coisas do passado, as coisas que estão no nosso subconsciente, para uma coisa de regenerar. Quando você estava falando que a pessoa cai o véu entre o consciente e o subconsciente. Talvez nesse planeta de regeneração seja o momento das pessoas que ficaram aqui, que foram separadas do joio e do trigo, de elas se regenerarem desta nova descoberta do subconsciente delas que veio à tona. Pode ser. Você já ouviu falar no planeta Chupão? Sim. Planeta Chupão, o tal de Hercólubus, sei lá, uma coisa assim, que é um planeta que é o resgatador de almas que não estão nessa sintonia, não é? Então, eu acredito que exista essa possibilidade aqui, se a gente for entrar naqueles assuntos dos antigos sumérios, o planeta Nibiru, essas coisas todas, o 12º planeta, essas coisas existem mesmo, que seria um planeta que, ao passar pela órbita da Terra, faria essa divisão do joio e do trigo. Porque, na verdade, os antigos diziam que nós passamos por diversos períodos de tempo. Esses períodos de tempo são chamados yugas. Isso já está registrado nos próprios Vedas, que nós passaríamos por Satya Yuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, Kali Yuga, e depois entraríamos por um período de 2000 anos, novamente de Satya Yuga. E nós estamos nesta transição. A Kali Yuga, na verdade, começou na Idade Média, por exemplo. Tem gente que diz assim, nós estamos na Kali Yuga. Não é bem assim, porque a Kali Yuga foi um período de ignorância completa. Imagina, por exemplo, eu sempre assisto documentários assim, mostrando a higiene, a alimentação, os costumes da Idade Média na Europa. Aquilo ali era caótico. Né? Aquilo ali, sim. Imagina você ser um morador de Paris e não
ter... como é que é mesmo? Saneamento básico. Saneamento básico. Você não podia andar numa rua parisiense porque podia cair um pinico na tua cabeça, principalmente nas primeiras horas do dia, com tudo o que existia ali. Palácio de Versailles tem centenas de quartos e não tem banheiros. Até a nobreza fazia as suas necessidades ali nas escadas do Palácio de Versailles. Que loucura. Então a gente pensar, por exemplo, essa Idade Média era tosca demais. Não é tanto tempo atrás. Não é tanto tempo atrás. Aquilo era Kali Yuga, não é? Aquilo era primitivo mesmo. Mas muito primitivo. Então, hoje em dia, a gente já saiu desta Kali Yuga e estamos vivendo o alvorecer desta nova era. Isso é um processo também que ele é astronômico, porque a Terra tem o movimento no seu próprio eixo, movimento de rotação, translação e um movimento em formato de peão chamado precessão de equinócios. E para onde esse eixo da Terra está apontando na eclíptica, que é no cinturão de planetas, define a era. Então, a Terra já está apontando para uma outra constelação, filtrando um novo tipo de consciência, a tal da Era de Aquário. Sim, que a gente sai da de peixes e está entrando no aquário, certo? Então, esta transição... Então, perceba bem, é uma transição em todos os níveis. É da Terra, do planeta, enquanto corpo terrestre, Gaia, é do cosmos e é da consciência individual de cada um. É muita coisa ao mesmo tempo. Tem como escapar? Não tem. Porque tudo isso faz parte do destino e do tempo. Nossa. Logo, não tem jeito. Mas a gente precisa ter a consciência disso. O que a maioria das pessoas não tem é a consciência e acabam achando que o fato delas estarem mais ou menos ansiosas é uma questão de estresse do trabalho. E vão ser alimentadas por essa indústria farmacêutica / alimentícia, certo? Sim. Ela tem que, na verdade, tomar consciência de que a sociedade não é... A sociedade como engrenagem sociológica não é amigo de ninguém. Porque a sociedade não lucra com iluminados. Despertos. Com despertos. Sociedade não lucra com despertos. Então ela precisa entender isso. Entendendo isso, ela vai criar uma rebeldia consciente contra o sistema. Desta rebeldia consciente contra o sistema, ela vai entrar em uma reforma íntima profunda. E desta reforma íntima profunda existe o crescimento. Nossa. Então a revolta, a rebeldia contra o sistema é como se fosse o primeiro gatilho para o despertar. Porque, na verdade, é o seguinte, é você entender, o sistema não colabora com a minha felicidade. Ponto. Você precisa entender. É degrau por degrau. Aquele modelo de sucesso que é visto como o carro caro na garagem, a mulher troféu, não sei quanto de grana por mês. Isto é absolutamente falso. Vocês sabem que fizeram pesquisas a essas indústrias automobilísticas e ligadas à psicologia. Quanto tempo, vamos supor que hoje em dia você vá na concessionária e compre um carro dos seus sonhos, tipo uma Maserati. Quanto tempo você acha que você fica satisfeito, eufórico e a sua dopamina, o seu sistema dopaminérgico, a serotonina vai estar bombando dentro do seu corpo? Nossa. Quanto tempo? Quanto tempo? Me diga. 6 meses. Não, acho que uns dias. 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses é o tempo para você enjoar de qualquer coisa. Caramba, nem... Eu achei que era mais rápido. 3 meses. Agora imagina só a grana que você vai pagar naquele negócio. Você botou na garagem. Imagina o IPVA. O IPVA A depreciação. A depreciação. É o pior negócio de comprar carro. Ok? Em 3 meses você vai entrar naquele carro com a mesma satisfação que você um dia entrou no seu Ford Fiesta. Exato. E aí? No seu Fiat Uno. Nossa. Você que teve um Fiat Uno. É a mesma satisfação. E aí você fica achando que você tem que pegar um carro melhor. O melhor. Você fala assim, não é Maserati. Aston Martin. É mais exclusivo. Aí não é Aston Martin, agora é Ferrari. James Bond usava Aston Martin. Isso não tem fim. Isso leva qualquer pessoa à loucura. Não é? Um dia essa ficha precisa cair e ela precisa saber assim, a felicidade depende só do meu estado interno. Nossa. Nada terá o poder de trazer a felicidade para mim. Nossa. Isso é uma grande
Evolução. É uma grande evolução porque é uma rasteira danada. Sabe? Eu costumo dizer que tem 2 tipos de depressão. A depressão de pobre e a depressão de rico. A depressão de pobre é assim. O pobre, quando está deprimido, ele pensa assim, mas ainda vou conseguir um aumento de salário, mas ainda eu vou, sei lá, vou comprar um outro carrinho. Ele tem uma esperança. Ele tem uma esperança. Mas ainda eu vou trocar o telhado da minha casa. E quando você já tem tudo isso? Acontece o que aconteceu com o Jim Carrey. Jim Carrey? Sim. Ele fala isso. Sim. Pô, eu desejo que todo mundo consiga todos os sonhos para vocês descobrirem que não é esse o caminho. Não. Pois é. Porque ele conseguiu todos os sonhos, tudo. Virou um artista ele de foi Hollywood. Um dos caras mais bem pagos de Hollywood. E o cara, hoje em dia, caiu na real. Né? Então, isto cair na real te traz também uma grande responsabilidade. Porque o que é esta grande responsabilidade? Ninguém é responsável pela minha felicidade. Só sou eu comigo mesmo. E aí você precisa olhar para você com muita sinceridade, com muita honestidade e fazer a seguinte pergunta: por que eu sou infeliz? E aí você vai ter que encontrar a resposta dentro de você mesmo. E religião não fornece ferramentas para essa autoinvestigação profunda. Não fornece. Não fornece. Não fornece. Porque é difícil de responder essa pergunta. Mesmo que você se faça, não é tão simples, Deus, né? Não é nada simples. Imagina você falar assim, quem é o meu eu profundo? O que eu faria apaixonadamente na minha vida, mesmo que eu não fosse remunerado por isso? A pessoa tem que pensar assim. Quer descobrir o amor da sua vida? O amor da sua vida não de pessoa. O amor da sua... Amor, de você ter amor nas coisas. O que eu faria todos os dias da minha vida? Eu não precisaria ganhar nada por isso. Isso brota naturalmente de mim. Eu seria apresentador do Lim Podcast. Você está no lugar certo, sim, então. Sim, graças a Deus. Mas não, entendi a pessoa está no lugar certo. Então, se a resposta for eu estaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora, ela está no lugar certo. Aí te perguntarem, e você continuaria casado com essa pessoa? Se a resposta no seu íntimo profundo, sim, eu gostaria de acordar todos os dias da minha vida do lado dessa pessoa. Tenha certeza que aquele amor é verdadeiro. Né? Caramba. Isso é profundo, mas isso é verdadeiro. E só a verdade é o que salva a pessoa. A verdade é o que liberta. Já dizia, conheceis a verdade vos libertará. E a verdade é conhecer coisas lá de Plutão? Não, a verdade é conhecer o que tem dentro de você. Sim. Qual a sua natureza? Porque aí nós temos uma outra questão. Na tentativa de nós sermos bons e impecáveis moralmente, que são as coisas ditadas pelos preceitos religiosos, nós nos mutilamos em nossa essência. Então, o que é mais importante, você ou um preceito religioso que foi inventado por não sei quem? Nós precisamos entender uma coisa. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. É o contrário. Deus é uma criação humana. Quem criou? Quem escreveu as religiões todas? Um homem. E o homem criou um Deus de acordo com a concepção que ele tinha, de acordo com os seus valores. Seus interesses. Os seus interesses. Se aquele homem fosse muito bondoso para com ele mesmo, ele criaria um Deus bondoso. Se ele tivesse muita culpa, ele criaria um Deus déspota e castigador. Nós precisamos entender que esse é o fundamento. Esse é o fundamento básico da vida. É a compreensão nua, clara e profunda de que muitas vezes nós estivemos acreditando em um fantoche depenado e que este fantoche cada vez ficará mais depenado nessa plantação das nossas ilusões, que são as religiões, que são essas coisas todas. Isso é ilusório. Sim. Quantas vezes eu confessei na minha vida? Meu pai era padre, eu tinha 2 tios padres, andava me confessando. Eu tinha que inventar pecado, porque eu não tinha pecado, era criança, né? Mas inventava. Né? Quem definiu o que é pecado e o que não é? Quem definiu? É arbitrário. As religiões são fundamentalmente arbitrárias para tentar conter um povo dentro de uma situação de espaço-tempo, em um determinado período da Terra, mas se perpetuou demais. O que é uma religião? É um grande marketing aplicado a alguém que se destacou em alguma coisa. É um sistema de controle, no Sistema fundo. de controle e que fundamentou-se a partir de marketing, né? Mas esse sistema de controle que é a religião, ele vai ruir... como que você acha que se dará o processo de ruína da religião com
despertar da consciência das pessoas? Porque um número maior de pessoas vai criar aquilo que nós chamamos de massa crítica. A massa crítica dentro, por exemplo, dos estudos de Rupert Sheldrake. Vocês já viram aquele papo do centésimo macaco? Centésimo macaco. Existe esse, na verdade, é a primeira massa crítica. Se você quiser, inclusive, só explicar, para quem não conhece... A teoria do centésimo macaco foi formulada por Rupert Sheldrake, que é um biólogo, acredito que seja britânico, ou daqueles Highlands, como é que é mesmo? Escócia. Da Escócia. Onde ele descobriu o seguinte: tinha um bando de macaco lá numas ilhas, né? Umas ilhas, não sei de onde lá. De repente, aquele bando de macaco, eles lavavam certas batatas que tinham ali e comiam. Quando o centésimo macaco daquela ilha isolada adquiriu esse hábito das pessoas próximas, todos os macacos das ilhas vizinhas que não tinham comunicação nenhuma com aquela ilha começaram a adquirir o mesmo hábito. Isso chama-se uma reação morfogênica. Né? Então, quando a gente fala de massa crítica, nós estamos falando de um processo através do qual um grupo de pessoas altamente conscientes, quando elas despertam, elas induzem um despertar coletivo. Nossa. Então, tem a pequena massa crítica, que é a massa crítica de 100 pessoas, e tem a grande massa crítica, que é a massa crítica de 144 mil pessoas. Pô, de novo o número 144? Por quê? Onde é que está esse Por número? que ele? Não sei. Que Eu tem sabia desse. que eles falam que são 144 mil sementes estelares. Não seriam sabia. pessoas que estão encarnando aqui com uma alma muito elevada. Então, mais uma vez, então o negócio é o seguinte: quando 144 mil pessoas, e você pode ser uma dessas pessoas, você que está ouvindo aí, você pode ser uma dessas 144 mil. 144 mil com muita consciência, por ressonância morfogênica, a humanidade toda levanta. Nossa. Ou seja, a gente não precisa dos 8 bilhões não precisa evoluírem. Se não. 144 mil alcançarem a iluminação... Você consegue a massa crítica. Nossa, entendi. Por isso que eles fazem esse controle tão ferrenho na população. Porque é matemático. Isso é um processo fractal e matemático, estudado pela biologia. Caraca. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala aqui. Porque o sistema, olha, o que a gente não quer que chegue, né? As coisas na população. Claro que não. Porque pessoas livres não são nunca interessantes para ninguém, nem para esse sistema, para nada. Então, esta massa crítica de 144 mil pessoas conscientes é capaz de dar um pulso evolutivo para o planeta inteiro. Isso é muito poderoso, isso que a gente está falando. Porque isso é comprovado dentro do ponto de vista biológico. Sim. Então, nós provavelmente... Aí você me pergunta assim: quantos desses 144 mil despertaram? Quantos têm desperto? Não sei. Hoje? Não sei. Muito pouco. Estamos longe, ó, acredito. 144 mil? O Maurício ele é mais pessimista. Eu acho que tem muito mais que isso. Então. Não, se tivesse, a gente já teria evoluído. Então, não tem mais. Quanto cabe no estádio de futebol? 60 mil. 60 no Morumbi, mil? Né? Que é grande. No Morumbi. Tipo, 2 Morumbi e meio. Você acha que chega gente iluminada? Pô, não. Com certeza, Rosa. A gente não tá iluminado, a gente fala disso o tempo inteiro, toda semana aqui. Só que no Lean tem 400 mil inscritos, pô, se... Eu sei, mas iluminação é uma coisa... Eu acho que, é bem difícil. Eu vou torcer pro teu time. Quais... O que é ser iluminado? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta. Eu não me considero um iluminado, não, mas eu me considero no caminho do despertar. Exato, é diferente. Não, isso é bonito, é politicamente bonito falar uma coisa isso. Você tá no caminho todos nós estamos, acredito, porque a gente tem o interesse, o propósito, tem gente que nem tá procurando isso. Sim, mas você é um dos 144 mil? Não. Não. Com certeza eu também, não. Eu não acho, eu não tenho essa visão de mim que tô iluminado. Não tô iluminado, sei meia dúzia de coisas aqui, gosto de falar. Mas o que é? O que seria estar iluminado para chegar nesses 144 mil? Então, eu acho o seguinte: o estado de iluminação é você estar em paz e não procurar mais nada. Porque a pessoa fala assim: eu sou um buscador. Eu tenho vontade de falar assim: você vai ser para sempre a tua profissão, você é um buscador profissional. Existe o encontrador, se torna um encontrador. O buscador sempre vai estar buscando e nunca vai estar suficiente. Então busque até um determinado ponto, mas chega um determinado ponto que você tem que fechar os olhos e falar assim: já tá bom. Cansei. Desisti de ficar buscando e cansei. Nesse momento que você senta, você percebe: eu sempre tive tudo o que eu busquei do lado de fora. Este momento é um momento de iluminação.
onde não existe mais a busca, porque existe o reconhecimento de que ele já tinha tudo. Sim. E quem já tem tudo entra no nível da gratidão profunda. Que conversa muito com... Quando eu penso no Iluminados, né? A gente pensa nesses grandes avatares. Mas um que eu li o livro recente, que é uma pessoa que vive conosco atualmente, é o Eckhart Tolle, do Poder do Agora. Sim. E no começo do livro, ele fala como foi o processo de despertar dele, e ele via que dentro dele existiam duas pessoas. E eu sinto isso dentro de mim. Eu tenho dois Maurícios, um que é bom e outro que é ruim. Agora tá o coque. E ele não aguentava essa... a gente consegue aguentar essa coisa. Ele chegou num ponto que aquilo ficou tão grande que ele teve, sei lá, um espasmo e eles se uniram. Então saiu dessa dualidade e ele encontrou o poder do agora. Ele realmente conseguia se sentir bem em qualquer situação. Não... Detalhe, o Eckhart Tolle é iluminado mesmo. Uhum. Outro detalhe, ele se iluminou num banco de praça, meio mendigão, né? É, exato. Então você não precisa de nada. Só precisa de você. E essa percepção é difícil, porque é muito duro. Vamos ser bem realistas. É muito duro nessa densidade que a gente vive. A gente tem muitos egos para serem polidos, ajustados, muitos desejos que a gente acha que através daquilo a gente vai conquistar e conseguir alguma coisa. Quebrar estas ilusões não é fácil. Agora, detalhe é o seguinte: como que você quebra uma ilusão? Você encarando-a de frente. E encarar de frente é entrar dentro da caverna de Platão, confrontar os seus medos. Porque na mesma caverna estão os seus tesouros. E isto é um processo absolutamente individual. Não é fácil. Isto é absolutamente... É meio sofrido a questão. Mas não existe um outro caminho. É. E essa é uma questão que... Quem é assim? Perguntar para mim, se eu já conheci pessoas iluminadas? Talvez eu já passei por muitas e não reconheci. Talvez quem passou pelo Eckhart Tolle quando ele estava sentado lá nas ruas da Alemanha, quando ele estava meio mendigão, percebeu que ele era um iluminado? Não, porque nós temos a mania de projetar estereótipos. Exato. Nós temos a mania de achar que o iluminado vai estar vestido de indiano, com barba branca. Isso é um cosplay. De achar que é o Dalai Lama. Que é Dalai Lama iluminado. Dalai Lama. Nem vou nem falar do Dalai Lama. Né? Então, porque muitas vezes, se você evoluir muito, você vai perceber, puxa vida, o açougueiro que estava vendendo para mim a picanha, o cara é iluminadão. Isso. Porque ele não tem nenhum estereótipo, mas ele é profundamente ele. E quando você é profundamente você, nasce uma paz profunda. Nossa. E se a gente for olhar lá pro tema que você falou da sexualidade, quanto ela pode ser importante nesse processo de despertar? Então. Porque eu acredito que, dado tudo que a gente criou, né, a base da nossa conversa aqui, que foi tudo isso que a galera e nós pegamos, mas... Se a gente for entrar agora no buraco da minhoca ali, como que faz? Então, vamos falar de buracos? Você falou de sexualidade. Vamos lá. É para falar, a gente vai... fim da picada, É o fim da picada. Se é para falar, a gente vai falar. Tem uma historinha de Buda que é assim. Chegou lá o discípulo de Buda. Falou, seu Buda, o negócio é o seguinte, eu quero se tornar seu discípulo porque eu quero aprender a meditar, mas eu tenho um problema. Sim. Aí o Buda falou assim, gafanhoto, qual é o seu problema? Aí o gafanhoto falou assim, é que eu só penso em sexo o dia inteiro. Então eu não consigo meditar, seu Buda. Aí o Buda falou assim, então venha na lua cheia aqui à noite, 18 horas, que eu vou resolver o seu problema. Foi aí então, chegou lá, o gafanhoto falou assim, seu Buda, oi... O senhor falou que ia resolver meu problema, então vem aqui. E os dois foram se aproximando de uma casinha escura, não tinha luz. Claro, na época de Buda não tinha luz elétrica. Nisso, os dois entraram naquela casinha escura, não tinha nenhuma vela acesa e, pela escuridão ainda, pelo reflexo da lua, aquele gafanhoto falou assim, puxa vida, eu acho que eu tenho uma mulher ali. E foi se aproximando, era uma mulher nua, sentada numa poltrona, de pernas abertas. E então Buda, quando viu a curiosidade do gafanhoto, pegou a cabeça do discípulo e, crau, enfiou entre as pernas da mulher e falou assim, não saia daí até eu vim te pegar. Passaram-se várias noites, até que Buda, quando abriu a porta, encontrou uma pessoa
sentado ali no chão, do lado daquela mulher, meditando, iluminado. E falou assim: agora você pode ser o meu discípulo. Essa história é conhecida como a vagina de Buda. Sério? Sério. Caramba, que história nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido. E essa história chamada a vagina de Buda implica em você usar a sua experiência material como ponte para a sua evolução. Pode explicar mais? Em que sentido? Porque a maior parte das pessoas... O que aconteceu na verdade? Ele ficou lá durante dias? Ele deve ter ficado lá durante dias, deve ter pego a mulher de todos os jeitos, mas percebeu o seguinte... Aquilo não era o suficiente. Aquilo, enquanto era uma ilusão da cabeça dele, tinha uma proporção muito maior do que a realidade. O problema é que toda a fantasia é muito maior do que qualquer experiência. O objetivo da sua fantasia é você torná-la real para que você, enfim, perceba o quanto efêmera ela é. Nossa, besta. Quão besta. A tentação, ela é minúscula. Exatamente. Perto do que realmente ocorrendo. A única forma de você transcender alguma coisa é pela experiência. E essa vagina de Buda é uma decapitação completa. Até nos sistemas de crenças das pessoas mais púdicas. Porque uma vez que você estar no mundo da matéria com muita consciência é a única forma de você transcendê-la. E estar com muita consciência é estar com muita presença. Isso implica na questão de que não existe nada ruim, nem nada bom, nem nada pecado, nem nada virtuoso. É a sua consciência que transforma aquilo. Essa história, para a pessoa que entendeu direito, é uma paulada muito grande. Não, total. É igual a história da Maserati também. É igual a história da Maserati. Quero ter uma Maserati. Quando você torna aquilo real, você percebe que, na verdade, era efêmero. Era efêmero. E enquanto você não tem a oportunidade de se aproximar do seu objeto de desejo, você vai manter aquilo dentro do seu campo das ilusões. E se um dia você morre com aquele corpo de desejo muito grande, você se transforma em um obsessor de alguém tentando ter aquilo que você não realizou. Ô, louco, sério? Entendeu? Mas ou seja, então, aqui nessa encarnação, nós devemos tentar alcançar esses desejos para saná-los? Ou pensar um pouquinho adiante e entender que a gente não precisa saná-los para reconhecer os nossos desejos. Certo? Vou contar um caso para você. Porque você disse que a gente tem que passar pela experiência para ela parar de ter a força da fantasia dentro da nossa cabeça. Você precisa se aproximar o máximo possível da experiência ilusória que é mantida dentro da sua psique. Porque uma parte de você não vai te dar sossego enquanto você não passar em um determinado nível por aquilo. Então passe logo para que você possa seguir adiante. Isso significa utilizar a sua experiência terrestre como alavanca para a sua transcendência. Não necessariamente você precisa comprar uma Maserati, porque talvez a maior parte das pessoas que eu conheço nunca vai ter uma Maserati. Mas um dia, conheça um amigo que ele tem, sei lá, uma BMW, um M3 aí, com motor, a AWG, a MG lá. Entra aí nesse carro. Aluga um carro. Aluga um carro. Aluga, uma boa. Vai na montadora e aluga um carro. Fica por um mês. Fica por um mês. Você vai ver que você vai ter a mesma desgosto, a mesma depressão, os mesmos problemas. Eles não mudam. Então, mas aí a gente está falando de uma coisa material. E o caso da pessoa da sexualidade que está focado no sexo? E não é material? Material do mesmo jeito. É material do mesmo jeito. Então, qual é o objetivo da experiência humana? Ter experiência. Enquanto você não tem as experiências com muita consciência, sem fuga nenhuma, aquilo se transforma em algum monstro psicológico que vai te obsedar. Você vai se obsedar a vida toda. Nossa. Este que é o problema. Então, uma parte de você corre para um lado e outra parte corre para o outro lado. A pessoa vai estar constantemente dividida. E aí, entendi. A gente nunca pode transcender aquilo que a gente nunca experienciou. Uma pessoa que sempre comeu torresmo e aquele ovo azul, se você for nesses bares de Pirituba, lá na Vila Bracilândia, você vai entrar naqueles bares, vai ter aqueles ovos coloridos. Vocês já foram? Não. O que tem lá? De aperitivo? De aperitivo. Tem um ovo cozido há não sei quanto tempo com anilina e torresmo e cachaça. Como um cara que, por exemplo, que só come aquele ovo e o torresmo e a cachaça, pode falar assim, não, eu já transcendi os prazeres da comida. Cara, você nunca comeu num restaurante bom.
Você só pode transcender aquilo que você experienciou. Tem gente que fala assim, eu transcendi os bens materiais. Cara, você sempre foi pobre. Como você pode transcender se você sempre foi pobre? Você não pode ter transcendido uma experiência que você nunca teve. Nossa. Você não pode renunciar àquilo que você nunca teve. E tem muita gente que fala assim, eu transcendi ao sexo. Cara, você sempre foi broxado. Você precisa ter tido muita potência sexual para você poder renunciar ou fazer um bom uso dela. Isto implica em você parar de julgar-se. Porque muitas vezes nós temos um pé no freio com relação à nossa própria essência e percepção. O nosso problema é uma psique toda bagunçada. E essa bagunça psíquica vem do quê? Do depósito de lixo religioso que a gente tem no nosso processo de formação. Que gera cultural. culpa. Gera culpa. E você tem o certo e errado, e exemplos de virtuosidade. Você tem uma tal de madre, que eu não posso falar aqui também, porque eu é crítico, né? Você tem uma tal de madre na Índia, que é tal de muito virtuosa. Essa madre, antes de morrer, uma madre mais virtuosa que tem da Índia, que morava em Calcutá, mas não vou falar o nome dela. E aí o negócio é o seguinte, descobriram o diário da madre. A mulher vivia numa depressão gigante. Ok? E tem um caso pior ainda do que isso. Essa madre, teoricamente, era mãe de um americano, né, muito famoso, aí que fazia experimentos. Eu não quero falar sobre esse assunto. Mas a gente vai falar no nosso evento. No evento vai falar, porque esse evento que nós vamos falar, nós não vamos ter cortes, ninguém vai poder boicotar. O evento vai ser no dia 27 de junho. Põe aí, Bruno. Exatamente. Convida o pessoal, então, pro evento, aí a gente continua a história. O negócio é o seguinte, tem muita coisa que a gente gostaria de falar, mas a gente não pode, porque senão nós corremos risco de sermos decapitados pelo sistema. Mas... A Inquisição ainda existe. O fogo é outro, mas a Inquisição ainda existe. Então, no dia 27 de junho, agora, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre coisas que aqui, em rede aberta, nós não podemos, nós não temos condição. Então, eu, se fosse você, se apressaria, porque não dá para ter 1 milhão de pessoas, é uma quantidade limitada de pessoas, porque lá, realmente, a gente vai poder falar de detalhes que aqui em rede aberta não é possível. Nossa, e já tem uma galera que já marcou presença. E fica o convite para vocês aí, o evento Os Bastidores da Transição Planetária. O mestre Ananda Prenz estará lá conosco. Mas vamos continuar o nosso papo. Então, esse papo com relação à sexualidade é uma das coisas que, por exemplo, nas civilizações... Você estava falando da madre, que a madre é mãe do filho. É a mãe do filho. Sim, a madre, é uma madre que morava em Calcutá, não falei o nome. Ela tem um filho que morava nos Estados Unidos, que é uma pessoa muito conhecida e que utilizava... Eu não posso falar mais aqui, dia 27 de junho. Aí eu falo o resto da história, porque eu não posso falar. Sim. Mas a madre, então... Ela era extremamente depressiva. Descobriram através do diário dela. Do diário dela. Porque ela fazia o uso do celibato, essas coisas? Por isso que esses padres... sim, a Igreja Católica, celibato ali, eles dizem da boca para fora. Porque a maior parte dos padres não cumprem o celibato nenhum. Essa parte não pode. Essa parte, então. Mas o negócio é o seguinte. Eles dizem que o sexo é pecado porque o indivíduo precisa sentir psicologicamente sufocado com esse impulso natural para que ele busque a salvação de uma outra forma. Então, mas eles dão a desculpa que, na verdade, o sexo é proibido porque ele tem a única função da procriação. Esse é um papo furado, porque os essênios do qual Jesus veio, eles eram polígamos. Ah, é? É. Os essênios eram polígamos, né? Não sabia disso. Jesus era... metade dele era essênio. E aí como fazia, não é? Então, né? Se você lê, por exemplo, a literatura de Nikolai Notovitch, que fala de Jesus que viveu na Índia, ele teve um monte de mulher, um monte de filho. Tem lá o túmulo de Jesus, que chama-se Yusasaf, dentro da língua lá do norte da Índia, na Caxemira, que tem lá o túmulo de Jesus, ele teve um monte de esposa. O que nós precisamos entender é o seguinte: a espiritualidade é uma energia que vem do coração, ela não vem das coisas materiais, não vem de você fazer isto ou aquilo, não tem o certo e não tem o errado, não existe elemento para você conseguir julgar como certo e errado esta ou aquela coisa. Claro que existem certas aberrações que todo mundo sabe que é errado, é o atentado contra a própria vida, contra a própria humanidade, mas o grande divisor de águas
é a pureza de coração. E o coração é uma emanação de compaixão onde você é livre e deixa o outro viver a sua liberdade também. Não existe perfeito. amor dentro de um aprisionamento relacional. Isso não existe. O que é aquele aprisionamento relacional com ares de cuidado invernizado, tipo com ciúmes? Não, aquilo não é amor, aquilo é possessão, é derivado das suas sombras mal resolvidas, não é? Aquilo não é cuidado, é uma possessão doentia. Então, é este mesmo amor que se transforma em raiva depois. O ciúmes ele advém disso? O ciúme advém de uma insegurança danada, né? O ciúme advém de uma insegurança terrível. Na verdade, a gente tem ciúme porque você fica se comparando. É o ego, mas você fica se comparando. Você não está se preocupado com aquela mulher. Você está preocupado. Você está, na verdade, desafiando o cara o objeto do ciúme. Sim. É uma briga entre os dois. Entendi. Mas quem é o macho mais quem é o galo mais macho ali? Sim. Nossa. Mas a religião, ela também pode acentuar os ciúmes, porque a religião, ela criou a ideia de que a mulher é uma santa. A gente está entrando numa linha mais tênue aqui, mas ela criou a ideia de que a mulher, ela não pode se expor, se exibir. E dessa maneira a pessoa pode... você entendeu? A sensualidade da mulher, sensualidade. Né, foi meio que castrada pela religião. Né? Pela religião. Essa aí a religião sempre foi muito safada nesses detalhes assim, porque ela precisava esconder o corpo da mulher, porque a mulher era a freira é toda fechadinha. Né? Porque a sexualidade feminina dentro das estruturas patriarcais sempre foi demonizada, né? Isso sempre foi. Porque as religiões matriarcais, que eram as politeístas, que vieram antes dessas religiões mais patriarcais, elas eram religiões onde a sexualidade era muito usada como elemento de culto. Né? De culto? De culto. Em que sentido? Em todos os sentidos. As religiões antigas eram fundamentadas em cultos sexuais. Até mesmo, por exemplo, Jesus, o cristianismo existia antes de Jesus. Quem que batizou Jesus ali no Rio? O João batizou Jesus. João batizou Jesus. Batizou no quê? João Batista. João Batista batizou. No cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo, ele já usava o símbolo da cruz, porque era o símbolo das pessoas que tinham que usavam a energia sexual para a transcendência, tanto que a parte eu ia falar que aquele pau é o pênis. Não, aquele pau, a parte vertical é o pênis e a parte horizontal é a vagina. Então faz parte dos cultos primitivos, né? Os cultos primitivos, os primeiros cultos, a primeira trindade não era Pai, Filho e Espírito Santo, era Pai, Mãe e Filho. Eles acreditavam que uma força divina conseguia gerar a vida. Então a mulher, que era a geradora da vida, que foi a matriz simbolizada como a geradora da vida, a própria deusa. Então os cultos foram fundamentalmente sexuais. Se a gente for ver, por exemplo, os celtas tinham o culto de Beltane. O festival de Beltane era um festival de sexo livre, eram rituais de fertilidade, né? Na Índia antiga você sempre teve, por exemplo, o templo de Khajuraho. Você vai em Khajuraho, você tem imagens sexuais em toda a extensão do templo, simbolizando aquilo que você precisa experienciar e deixar do lado de fora para você encontrar o silêncio. Aquele templo é a própria explicação da vagina de Buda, né? Então nós temos os cultos sexuais em toda a ancestralidade. E as religiões patriarcais, só que essas religiões naturais, essas matriciais, elas não eram, digamos assim, feitas em templos, elas eram muito feitas ao ar livre, à natureza. A instalação de uma estrutura patriarcal precisou que houvesse a criação dessa doença psíquica, sabe? É claro que aqui eu não estou falando numa libertação oba-oba, mas eu estou dizendo que existe um meio termo, e esse meio termo é a consciência. E que para você se libertar, você precisa inclusive se libertar desses parâmetros de culpa e de santidade que muitas vezes tem ainda poluindo a cabeça do ser humano. Entendi. Né? Por exemplo, na religião, no hinduísmo você tinha Krishna. Krishna tinha 108 amantes. Nossa. Né? E você tinha a amante principal, que era Radharani. Mas Radharani era a esposa de Krishna? Não, era Rukmini. Krishna se casou com Rukmini, mas a amante principal era Radharani, porque sabia-se
que aquilo que faz parte de uma atração transcendental e espiritual nunca vai conseguir se encaixar dentro de um formato social. Nossa. Mas olha que incrível, né? Porque essa informação de que Krishna tinha 108 mulheres, ela é passada pelo hinduísmo? Sim, as 108 gopis, que eram 108 pastoras. Então, porque o Krishna é o Jesus da religião hindu, né? Sim. Então, a própria... Olha como é diferente. A nossa religião, ela coloca Jesus como um santo que não teve ninguém. Sim, mas nossa o que não, né? Do Ocidente. A religião do Ocidente, que eu quis dizer. Então, por exemplo, é que a nossa questão... Lá é mais sincero, talvez. Não sei se o termo é sincero, mas o grande problema é que quando a gente fala em pureza, a gente exclui a sexualidade. Por que a sexualidade... Quem que diz que a sexualidade é impura? Por exemplo, vamos mudar de assunto e continuar no mesmo. Qual é o país da felicidade no mundo? Butão. Acertei. Butão é o país da felicidade. E lá, Butão é o país que eles desenham pênis em todas as janelas. Tem pênis para tudo quanto é lado. Sim, inclusive, você vai para Butão e você vai trazer de Butão como um souvenir um pênis. Exatamente. Na Tailândia também Tailândia, tem umas cavernas lá. Nas cavernas, pois é. Sim. Um amigo meu trouxe um pênis da lua de mel dele. Foi passar a lua de mel em Butão. Pois é, então em Butão... Curiosamente, é o lugar da felicidade, é o lugar que a longevidade é maior, é o lugar que nem precisa de hospital, lugar que não tem cadeia, e curiosamente é o lugar do pênis. Aquele pênis é o pênis de quem? De Drukpa Kunley. Tem o nome do cara, é um santo tibetano. Esse Drukpa Kunley foi um monge que iluminou 5.000 mulheres, sabia? Através do seu pênis mágico. Caramba, o pênis sério? mágico tinha o poder de iluminar. Iluminou no sentido que a gente estava falando de... Iluminar a transcendência. Iluminar, levar aquela mulher à transcendência. Que loucura. Né? Caramba. O cara era bom, hein? O cara era... 5.000 mulheres naquela época, sem internet, sem Tinder, sem nada, o cara tinha que ser muito bom. Então, o pênis que você vê é o pênis do Drukpa Kunley, que é um grande santo. Caramba, que é um santo. É um santo. É um santo. É um santo. Então, mas a pergunta do Maurício, né? A gente pode inferir que as religiões do Ocidente, as tradições, né? Para não falar só religiões do Oriente, elas são mais avançadas neste ponto de vista de não inferir que a sexualidade é de fato um problema? Na verdade, a sexualidade é de fato a solução. Porque é isso que a gente está montando o raciocínio. Exatamente. Inclusive, a necessidade do excesso de conquistas externas é uma substituição à falta do poder fálico do homem. Não tem aquele negócio que quando o homem tem um pênis muito pequeno, ele busca um carro muito grande para fazer a compensação? Não tem aquele... E isso Abre o escapamento. Abre o escapamento. E essa compensação fálica existe muito na natureza, né? E a mulher, quando ela sente que ela não é mais desejada o suficiente, ela cria problemas psicológicos gigantescos. Então... este é um grande problema nevrálgico da psique humana. Nossa, talvez seja o maior sistema de controle que a humanidade vive. Sim, não bingo. É a mídia, nem o governo, nem nada. Bingo, você chegou no ponto certo. É isso. E a gente nem fala disso. Não fala porque é um tabu. Exato. Nem aqui. Acho que é a primeira vez que estamos falando disso. Parece que é um tabu falar. Então, na verdade, a sexualidade é o caminho mais direto para a realização espiritual. Porque é sem atalhos e sem lenga-lenga. Mas consegue avançar um pouco para entender por que é a maneira mais fácil de atingir essa evolução? Porque, na verdade, é o seguinte, porque para um homem completar completamente uma mulher, ele precisa fazer um casamento alquímico com ele mesmo. Ele precisa casar-se com a sua parte, que a gente chama de ânima. Né? Tem ânimos e ânima. Então, o homem precisa ser sensível e sutil o suficiente para completar uma mulher. E a mulher precisa conseguir colocar limites e autoridade, que é o casamento com ânimos dela. Então, quando esse casamento alquímico acontece dentro dos dois, essa relação sexual ela tem um poder de criar a supraconsciência, o processo kundalínico. Nossa. Né? Tanto que a consciência adormecida do homem, que é Kundalini, que está enrolada 3 vezes e meia, está na base da coluna, na parte mais sagrada do ser humano, chamado sacro.
Quem criou isso? Deus criou isso. Deus criou o seu maior poder centralizado na sua esfera sexual. Então, o que os controladores do mundo fizeram? Vamos botar um monte de tabu nisso aqui para que esse homem nunca se realize. E essa mulher sempre seja uma carentona. Nossa. Ok? Então, você tem mulheres hipercarentes. O que uma mulher mais deseja? 2 pontos. Travessão na outra linha. Ser amada incondicionalmente. Ponto. Se ela sentir que ela tem a garantia de que aquele homem vai amá-la independentemente da quantidade de rugas, de celulites, de estrias, até o final da vida dela, é o maior prêmio que ela pode ganhar. Ok? Isto dá para ela uma paz na psique que já é o suficiente. Estou falando sério. Nada substitui para a mulher esta sensação. E para o homem, é a capacidade que aqui entra o grande problema. Por quê? Qual seria o problema? Pois é, ele precisa sentir que ele é potente o suficiente. Porque o problema da mulher é o seguinte, por que os sistemas religiosos quiseram sempre abafar a mulher? Porque ela era multiorgástica. Enquanto que é uma pessoa multiorgástica? A mulher é multiorgástica. A mulher pode ter vários orgasmos. A mulher consegue ter 10 orgasmos, enquanto que o homem no terceiro já tá pifando. Ok? Então, essa inveja do aspecto multiorgástico da mulher é o embrião que fez com que as religiões patriarcais quisessem tapar esse poder. Nossa, até o ponto que nós chegamos numa sociedade que hoje a mulher tem até mais dificuldade que o homem de ter orgasmo. Claro, exatamente. Às vezes, muitas passam a vida inteira sem não ter. Sim, exatamente, porque são bloqueios psicológicos por comparação. Sendo que era para ser o contrário. Era para ser o contrário. Então, então, é o rolo de natureza sexual puro. É o rolo de natureza sexual puro. Então, quando, por exemplo, estes grandes mestres que falavam sobre a imortalidade, eles falavam sobre o uso da energia sexual transmutada que poderia provocar a imortalidade. Os taoístas chamavam isso de bigu. Bigu é a imortalidade produzida pela fluidificação da potência sexual humana. Só que um homem que é criado dentro de uma gaiolinha de pode e não pode, nunca tem essa experiência. Só o homem selvagem e a mulher selvagem têm esse alcance dessa potência toda. Nossa. Os rebeldes. Os rebeldes. Então, essa potência, ela não consegue ser atingida por alguém que vive dentro de uma gaiolinha cheia de medos, cheia de regras, cheia de normas. Ela precisa nascer de alguém com uma natureza selvagem. E selvagem não é o brutamontes, é aquele que segue a sua natureza de uma forma absoluta. E a mulher, para seguir a sua natureza de uma forma absoluta, eu não quero parafrasear aquele livro da Clarice Píncola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. É a mulher conseguir alcançar a sua liberdade através desse empoderamento. Só que não é um empoderamento de feminismo, ninguém está falando de feminismo nenhum aqui. É um empoderamento absolutamente espiritual. E isso só é encontrado quando essas forças se equilibram dentro de si. Quem se equilibra com essas forças dentro de si já não tem ciúme de ninguém. Já não precisa de contratinho para tentar dar uma tentativa de garantir o amor do outro para sua posteridade. Já são ações fundamentadas na confiança e no amor e não na desconfiança e no ciúme. Nossa. Né? Então, essa construção é uma construção sexualizada pura, porque no momento em que a mulher tem um orgasmo físico, isso equilibra toda a bioquímica do seu sistema. E o homem já é meio que o contrário, porque a ejaculação do homem é conhecida como uma semi-morte. Tanto que existe a possibilidade do homem se transformar em homem multiorgástico desde que ele aprenda a ter orgasmo sem ejaculação. É o princípio fundamental do Tantra físico. Mas a gente estava falando de consciência planetária e chegamos nisto aqui, que também é um objetivo da consciência cósmica. A gente tá... Porque através disso a gente... chega mais próximo da transcendência, certo? Sim, a transcendência é alcançada dentro da experiência, porque ninguém se ilumina lendo palavras de luz. A iluminação é a transformação alquímica do chumbo em ouro, e o chumbo é a sua própria experiência. Entendi. Então a masturbação, no caso do homem, não seria algo que leva ele a uma
Ao inferno, ao precipício. Leva ao precipício. O negócio é o Porque seguinte, você não falou que a ejaculação seria ruim? Sim, eu não estou falando... A masturbação é uma coisa, a ejaculação é outra. Pode existir uma masturbação sem que haja ejaculação. O problema é que quando o homem não ejacula e tem uma consciência espiritual mais elevada, existe uma subida de uma energia pelo canal medular, canal de Sushumna, que vai até o cérebro, chamado Ojas, e isso é secretado por uma parte do cérebro, que é o claustrum, e o indivíduo tem a secreção de anandamida, que é aquilo que dá a iluminação. A iluminação é um processo sexual puro. Nossa... A iluminação vem da sublimação dessa essência. Ou seja, então essa é a parte que nós, como seres humanos, como humanidade planetária, estamos mais longe de alcançarmos. Por que foi criado todo esse tabu? Para a gente ficar longe disso. Nossa. E aí você tem aquela famosa frase de que Deus é um funcionário do diabo. Deus é um funcionário do diabo. De acordo com essa filosofia, né? Claro. Que... Você puder explicar melhor? Então, as religiões colocaram Deus como sendo um funcionário do diabo, porque uma vez que você cria um diabo muito forte, você tem a prerrogativa de vender Deus. Né? Então, as religiões, na verdade, elas não falam sobre Deus, elas falam sobre o diabo. A grande ênfase de uma igreja, se até você for, por exemplo, numa igreja evangélica, vão estar falando de diabo o tempo todo. Porque o diabo tentou aqui, porque o diabo tentou ali. Não existindo o diabo, você vai precisar de Deus para quê? Na ótica religiosa. Agora, na ótica transcendental, o diabo, até no sentido luciférico, e aqui a gente vai dar uma teogonia de uma cosmogênese aqui que daria pano para manga mesmo. Daria pano para manga em que sentido? A minha mãe que falava dar pano para manga é um termo que os antigos usavam, é tipo mexer no vespeiro. Ah, tá, beleza. Mas é um termo muito antigo. Dos anos 40, 50. Eu já tinha ouvido também. Dá pano pra manga. Né? Por que esse termo? Porque quando as mangas amadurecem numa mangueira, é muita manga. Você tem que ter muito pano para pegar elas, né? Mas a questão do Deus e do diabo. Quem criou o diabo? O próprio Deus. Para que serve o diabo? Para fazer um teste em você. Então, ele na teogonia transcendental, ele é um funcionário de Deus. Ele é, na verdade, um filho de Deus. O mal foi criado por Deus, porque é através dele que você cresce. Não tem a ver com a dualidade? Eu só sei que existe Deus porque existe diabo e vice-versa? Também, o que acontece é o seguinte, pensa bem. São questões muito elevadas para a gente chegar no nosso raciocínio, né? Vamos pensar bem. Difícil. É difícil. Essa parte teológica da coisa é muito abstrata. Uma abstrata porque a gente está falando de coisas muito hipotéticas, mas o mal é muito necessário. Porque sem o mal você não descobre o que é o bem. Como se descobre o que é o... Sem a doença você não procura saúde. Né? As pessoas, elas muitas vezes, através do mal é gerado o sofrimento, e através desse sofrimento é gerada a humildade. Então ele tem uma certa que é tudo que você falou, né? É como se fosse um paradoxo. Para você conseguir à noite, você tem que entrar no dia. Claro. Entende? Vai precisar ter. E o que acontece é o seguinte, esse paradoxo é tão profundo que se a gente parar para pensar bem, a gente vai falar assim, para tudo, eu preciso rever a minha vida inteira. Eu preciso rever cada coisa que eu estou fazendo. Eu preciso rever cada coisa que eu estou acreditando. Porque a coisa mais importante da nossa vida é sair do automático. Nós vivemos muito no automático, acordamos todos os dias, fazemos a mesma coisa e pensamos a mesma coisa, vamos ter o mesmo resultado. Sair do automático é para tudo. Eu preciso reformular o meu dia. Para aqui, eu vou escrever aqui como é que eu vou fazer. Essa habilidade de parar é uma habilidade necessária para você retomar o fio da meada certo na sua vida. Agora, essa questão da sexualidade é uma questão que pega todo mundo. Porque todo mundo, de uma forma ou de outra, tem grandes problemas com isso. Inclusive, em muitas civilizações antigas, Heródoto já dizia que na Babilônia, por exemplo, estou falando de muito tempo atrás, Heródoto, que foi um grande historiador, as mulheres, antes de casar, precisavam passar pela experiência da prostituição. Ô, louco. Nos templos sagrados, eram chamados templos de Milita. Então, Caramba. por exemplo, elas chegavam na idade de casamento, elas iam para aqueles templos. E naqueles templos elas amarravam uma fita vermelha na cintura.
E os viajantes passavam por aqueles templos e elas tinham que passar pela essa experiência da prostituição. E elas só podiam se sair de lá e se casar quando elas eram devidamente iniciadas por alguém. Haviam pessoas que não eram dotadas de grandes qualificativos estéticos e ficavam muitos anos nesses templos, porque ninguém escolhia. Heródoto declara muito claramente, com muita profusão de detalhes, isso. No Nepal, até hoje, da mesma linhagem de onde vem o Drukpa Kunley, é costume, por exemplo, vamos supor, você vai casar. Só que para abençoar o casamento, um monge da linha Drukpa precisa transar com a sua mulher antes. Tá brincando? Sim, é da cultura. Nossa, para eles é normal isso. É normal, isso é cultural. Isto é normalíssimo. Então, o que é certo, o que é errado... Qual é o parâmetro? Não é? De onde veio os certos e errados dentro do nosso cérebro? Muito bom. Da onde veio? Nesse caso que a gente está falando, muitos vieram da religião. Da religião. Vem convencionado, vem de coisas que a gente viu na nossa educação, com os nossos pais, com os nossos avós. A gente aprende muita coisa que não veio nem por via formal. A gente sentia coisas. E aí pegou um jeito de ser baseado em aquilo que não é da nossa natureza. Então, essa questão da sexualidade é muito nevrálgica, porque isso pega... Cada um vai ter um calcanhar de Aquiles em um determinado lugar nesse assunto de sexualidade. E é um tabu e as pessoas não gostam de falar porque cada um tem alguma coisa para ser mexido. E quando você consegue unir a experiência da transcendência, a experiência espiritual dentro da sexualidade, você tem o próprio poder da criação. Porque o que Deus é criador, só que Deus é homem ou Deus é mulher? Deus não é nem homem e não é nem mulher. E num processo de um contato sexual, você tem um poder criador que não é nem homem nem é mulher. É o poder de Deus se manifesta no mundo material através do sexo. Porque eu pensei exatamente isso, quando você falou que a sexualidade é a força mais forte, porque sem ela não existiria vida, né? Esse é o grande mistério. A força da vida só existe através da força sexual. Então, onde o profano vê o diabo, o espiritualizado vê Deus. Depende de como a sua cabeça está polarizada. Só que isso é um alcance que, para você entrar nesse campo de experiência, você precisa se libertar de todos os pesos sociais, de todas as programações que você recebeu durante décadas, muitas vezes, na sua vida. E passar pelas experiências. E nesse passar pelas experiências, você vê que os conceitos externos são ilusórios. Tudo que é externo é ilusório. E você só percebe isso passando pela experiência. Aí você começa a caminhar uma camada além. O homem começa a enxergar além do limite da pele da mulher. Ele começa a enxergar a camada de dentro. E aí sim esse casamento alquímico é possível. Entendi, não é só uma questão carnal, meramente do visual ali. Muito pelo contrário. Você começa a se apaixonar pelo que a pessoa é por dentro. Sim, mas até conseguir isso, essas experiências efêmeras, elas precisam existir para o indivíduo passar por esse estágio. Enquanto ele não passar por esse estágio, ele sempre vai criar uma ilusão e vai viver escravizado por essa mesma ilusão. Igual a Maserati. Bom, sim, que nem a Maserati. Mas aí, se a gente for entrar na questão da atração, porque é aquela coisa, a gente não escolhe por quem a gente se atrai. De onde vem a atração? Bom, falando de casamento, a maior parte dos casamentos são kármicos. A maior parte das pessoas, elas têm dívidas kármicas no passado, se encontram e quando vê, já foi. Quantas pessoas eu conheço e falam assim, nossa, nem sei porque eu casei com aquela criatura. Porque era um karma, né? Um karma de vidas passadas. Um karma de vidas passadas. Existem projeções também. Muitas vezes você fica encanado com uma determinada mulher que, na verdade, é a mãe que você gostaria de ter. Ela tem um arquétipo de mãe. Ou é muito parecida com a sua mãe. Ou tem alguma coisa que é simplesmente uma projeção. Essa questão estética, cada época o mundo inventa uma moda diferente. Na época do período do Renascimento, que fazia o sucesso, eram as mulheres mais rechonchudinhas. Agora é com esse estilo. Isso aí vai variando. O padrão vai mudando. O padrão vai mudando, mas o desenvolvimento dessa consciência espiritual vem quando você enxerga a mulher além dos limites da pele, você enxerga dentro. E a mulher percebe o homem quando ele enxerga por dentro. Qualquer mulher ou a que está evoluída? Aqui está muito assim no nível 0, não percebe nada. Sim.
Mas a mulher, que é aquela mulher que você gostaria de ter, ela percebe quando o homem vê isso. Além da carne. Além dos limites da pele. Ela percebe. O olhar é diferente, as perguntas são diferentes, é tudo diferente. E aí você acha que a terra de regeneração, a nova terra, a galera que estiver aqui já vai estar mais próxima dessa realidade, mais livre, de liberdade? Eu não tenho a menor dúvida, porque as relações elas precisam existir com base no amor e não com base na parte negativa do ser. Elas precisam existir na base da aprovação, de você estar do lado do outro porque você aprova esta pessoa como ela é. Não estar do lado do outro, olha, eu tenho que ceder 50%, você tem que ceder 50%, nós precisamos mudar a nossa vida. Isso é mutilação. A maior parte dos casamentos são mutilação. Ter que ceder alguma coisa já é mutilar-se. Então você precisa ser como você é, o outro precisa ser como ele é, e existir um amor através da consciência espiritual. É um trabalho grande que você tem que fazer. Só que geralmente você não aceita o outro como ele é porque você não se aceitou como você é. É um espelhamento. Então perceba que é um trabalho psicológico gigante. A gente deveria falar assim, para tudo. Eu preciso parar por uns anos para me reformar, para eu conseguir viver direito. Que é igual você falou, é primeiro um casamento alquímico, consigo mesmo. Primeiro é um casamento alquímico, é consigo mesmo. É olhar todos os dias para dentro de si e falar assim, puxa vida. O que está faltando? O que está faltando? O que eu estou procurando? O que está por detrás disso? Primeiro é quem sou eu, né? Quem sou eu? Agora, veja bem, a pessoa já acorda sem querer acordar. Tem gente que já acorda com sono, amaldiçoando o dia. Depois tem que olhar para a cara do patrão. E depois tem que olhar para as contas para pagar. É um monte de coisas. Este universo todo distrai o indivíduo da coisa mais importante que existe, que é ele mesmo. Caramba. Que tá. Eu acho que até para as pessoas que estão ouvindo, isso já pode ser um grande choque. Espero que as pessoas estejam recebendo de maneira... com a cabeça aberta. Não, certo? mas eu acho que a galera que assiste a gente aqui já tá num passo a mais. Quem está assistindo aqui já faz parte dos 144 mil. Exato. Claro. Exato. É difícil, mas eu acho que é necessário. Mas aí eu queria entrar num aspecto que a religião foi criada dessa maneira, igual você contou. Mas quem que está por trás da criação da religião, da maneira como ela é, para se tornar um sistema de controle? Seria a tal da maçonaria? Ou não, que maçonaria não tem esse poder, não. Tá. Você tem a hierarquia do organograma do mundo desde épocas mais ancestrais. O mundo precisou sempre de pessoas que vivessem com esse medo para ela ser controlada. Isso vem de estruturas muito maiores do que a gente imagina. Os controladores da Terra, eles vão muito além dos Illuminati, como a gente conhece. Eles podem ter a ver com seres de outras dimensões? Igual, tem gente que fala que quem controla os Illuminati, na verdade, são seres de outras dimensões que vieram aqui para tentar fazer uns seres adâmicos de uma maneira diferente, que mexeram no DNA humano. Tem muitas pessoas que giram em torno dessa teoria. Eu acredito que seja possível isso, porque se você pegar aquela linha de Zaharia Sitchin, dizendo que nós fomos criados por Enki, Enlil e Ashtar, que eram os filhos do rei Anu, os Anunnaki foram os engenheiros siderais para criar uma raça de mineradores de ouro, que fomos nós. Isso já faz tempo para dedéu, na África. E eu acho que foram softwares que foram colocados dentro de nós. Olha, o filme Matrix é perfeito. Ele já tinha o Neo com o treco encaixado ali, o cabo de software na cabeça dele, e que rodava o software. Nós estamos rodando esse software dessa engenharia planetária, que é uma triste falar, mas é verdade. Eu acredito que sim. Ou seja, quem criou esse sistema religioso de controle do jeito que ele pode ter a ver com toda essa história. Pode ter a ver com toda essa história, eu acredito. Eu acredito. É triste pensar assim. É triste pensar que a gente é um ratinho do que de laboratório, onde vão colocando ingredientes ali para ver o comportamento. Mas é assim, a humanidade é assim. Agora, de repente um rato fica rebelde e cai fora. O que nós somos? Ratos rebeldes querendo cair fora da ratoeira. Não é? É o que a gente está tentando fazer. Só de você falar sobre esse assunto, veja bem, para a maior parte das pessoas, isso é loucura.
Sim. Vamos ser bem realistas. Você vai com seus amigos antigos de 10, 20 anos atrás, conversar sobre esse tipo de coisa, os amigos que estudaram comigo na minha escola de educação fundamental, se eu for falar esse tipo de coisa, vamos falar assim, o cara virou esquizofrênico. Nós somos tratados como pessoas esquizofrênicas na visão de uma pessoa comum. Mas isso está caindo com a transição planetária. Exatamente. Várias teorias da conspiração estão se tornando reais. Até pelo sistema está mostrando, né? Hoje eu vi na TV, não, no YouTube, como é que aquela mocinha loira aqui que tem aqueles óculos do tamanho da cara? Carol Capel. A Carol Capel no YouTube. Ela é demais. A gente queria chamar a Carol aqui, mas ela... A Carol mora não sei onde. Na Espanha. Então, a Carol com aqueles óculos dela, né? Aquilo ali... E ela lá entrevistando o Spielberg. Sim. Ela foi chamada numa coletiva de imprensa. Pro filme. Pro Disclosure Day, né? No dia da revelação. Pois é. Então, as coisas estão se aproximando. Isso está se tornando mais acessível. Exato. Antes a gente era meio ridicularizado. Agora... As coisas estão se tornando mais mainstream. Sim. Esse assunto nosso está cada vez mais na boca do povo. Sim. Isso que está ficando incrível. O mais legal é que, tipo assim, não tem cor, nem credo, nem classe social. Quem gosta desse assunto se conecta. Entendeu? Sim. Isso que é interessante. Eu não acho que a gente é um ratinho de laboratório tentando fugir da ratoeira. É que isso aqui você acha, não acha? Eu acho. Na verdade, eu acho que a gente é um ratinho de laboratório, que a gente come o queijo na ratoeira, mas a gente come, aceita, mas por dentro a gente vive diferente, entendeu? Porque o cara que quer se rebelar e sair do sistema, normalmente ele pode ir para uma via que a gente precisa continuar pagando o boleto, vivendo a nossa vida, concorda? Não tem jeito, os boletão tem que pagar. Não adianta a gente achar que a gente vai viver num mundo utópico. O mundo vai continuar sendo o mundo, mas a gente dentro de nós temos que ter a consciência de que nós estamos diferentes. Sim, certo? Entendeu meu ponto? Sim. Não dá para se rebelar e achar que... então a partir de agora eu vou viver num kibbutz lá em Israel. Não vai, porque não vai. Mas o Eckhart Tolle não fez isso. Ele se iluminou. Não, ele foi radical. Ele foi radicalzão. Ele é Eckhart Tolle. Ele é radicalzão. Quem que consegue fazer a radicalização que ele fez? A gente não consegue. Qual radicalização? Ele largou tudo e foi morar na praça. Então, mas depois ele voltou e falou assim, eu preciso explicar para o povo o que eu aprendi. Daí ele foi estudar e começou a dar palestras. Ou seja, ele usou a iluminação dele para... Veja bem, se tornar o propósito de vida dele para outras pessoas se iluminarem. Mas ele não cobra do sistema. Mas ele não cobra? Cobra. Ele não vive bem? Ele não vive bem? Tem um casão ele lá, não tem um casão? Ou seja, ele não tá de novo dentro da Matrix? Não sei, porque ele tá dentro do casão, mas o casão não tá dentro dele. Isso, exato. Que é o ponto meu. É uma diferença gigante. Sim, mas é isso que eu falo. Ele tá no meio do sistema. Tá, porque o dia que pegar fogo na casa dele, ele vai correr do lado de fora e rir daquilo tudo. Ele não vai sofrer pelas perdas materiais. Entende a diferença? Eu entendo. Claro. Mas ele não se rebelou e foi viver no meio do mato. Não, porque porque é burrice. Ninguém tá pregando porque é burrice, veja bem, eu vou me rebelar e viver no meio do mato, eu não sei nem plantar uma alface. Sim. Ninguém tá pregando que para se iluminar você tem que viver no meio do mato e ficar meditando numa montanha. Mesmo porque lá no meio do mato você não vai encontrar a solução para suas sombras. Pode ser uma fuga. Pode ser uma fuga. Nossa. Exatamente. Por isso que eu acho que o ponto é esse. Você pode continuar sendo o ratinho. Achem que você é um ratinho de laboratório. Não tem problema. Eu e o Maurício, a gente vai conversar com nossos amigos de 5 anos atrás. Eles acham que a gente é louco. E não tem problema. Pode achar. Eu dentro de mim sei que não sou. Entendeu? Entendi. Ou seja, você vai lá na ratoeira, você pega o queijinho sem desarmar a ratoeira. Exato. Você pega o gorgonzola lá e sai fora. Mas quando eu fiz a pergunta lá da religião, eu te falei sobre a maçonaria e você falou que não era. Mas da onde que será que vem essa crença popular de que a maçonaria tem um poder sobre a população que eles estão por trás? Que até fala que tem o 33 anos de Jesus Cristo, que é o 33º grau. O que a maçonaria faz? Doação. Maçonaria arrecada dinheiro para fazer doação para um montão de creche, para um montão de asilo. É isso que faz. Né? São do bem, então. Muito do bem. E tem várias linhagens maçônicas. Mas agora o que acontece é o seguinte: tem gente ruim em qualquer lugar.
Entendi. E tem gente boa também. E tem também. gente boa em qualquer lugar. Agora, a maçonaria não tem nada a ver com isso. A maçonaria não tem nada a ver com a pessoa safada que está lá dentro. Né? Por exemplo, na igreja cristã, tem santos cristãos também. Que nem eu tô falando um montão aqui de coisa católica. Eu tava com eu fui há uns anos atrás, aí foi onde mesmo? Na Itália. E eu falei, eu queria fotografar uns lugares ali numa igreja. Eu falei pro meu filho, ó, dá uma distraída naquele guarda lá, porque eu quero tirar umas fotos aqui, porque não podia fotografar. Aí o meu filho fazia umas pantomimas lá para eu poder fotografar. E eu tava ali muito no espírito da brincadeira. No que eu cheguei em frente ao lugar que era um relicário de uma santa antiga, eu quase que só faltei ver a santa ali, porque algumas vezes eu vejo outras dimensões também, né? Falei, nossa, teve um santo cristão, Padre Pio de Pietrelcina, ele rezava missas em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Sério? Era um santo estigmatizado. O cara era muito poderoso. Ou seja, dentro da igreja também existem pessoas... Tem santo, na igreja católica tem santos mesmo, cristãos. Como você vai ver, né, na linha islâmica tem muitos santos, tem santos de verdade mesmo. Caramba. A história de São Benedito. São Benedito saiu para colher umas jabuticabas no quintal dele, ele voltou 100 anos depois. Tem a história da viagem no tempo de São Benedito. Caramba. Quando ele voltou, a cidade toda estava diferente. Caraca. Aí foram ver nos registros, ele é o cara que saiu e nunca mais voltou. Então tem histórias na Igreja Católica de assustar. Agora, este poder, esta espiritualidade é do homem. O Benedito, São Benedito era assim. O Padre Pio era um santo. Se ele fosse um muçulmano, ele seria um santo muçulmano. É da natureza do homem. Não da instituição em si. Ou seja, a religião não vai formar santos. Mas será que ela não... Eu entendo tudo que a gente falou, mas será que em algum aspecto ela não pode dar pelo menos uma base para o cara... Ser do bem. Entende? Não sei. Que eu tô falando? Ser do bem, você diz? Às vezes ele ainda não estava lapidado, mas ele procurou aquele lugar e ele encontrou, apesar de tantas coisas equivocadas, algo que conseguiu... Tipo um presidiário, assim, sabe? Que, o cara encontra o caminho dele através da igreja. Não só isso. Sei lá, chegou lá e ele começou a estudar mais a teologia, a Bíblia, e nisso o problema é que eles não estudam. O problema é que eles não estudam nada. Eles só estão lá para cumprir um protocolo. A maioria desses padres... Eu já fui católico. Já ia na missa todos os domingos. Pelo amor de Deus, eu ouvia um sermão pior do que o outro. Aí eu penso assim, como esse cara pode ser tão incompetente? Agora, eu queria que tivesse um padre tipo Osho, um rebeldão assim, sabe? Porque na verdade é o seguinte, as pessoas seguem pessoas. Se você encontra alguém que é exemplar, você vai querer seguir aquela pessoa. Para seguir uma instituição, você precisa colocar medo. Muito bom. É assim. É assim. A verdade você segue através de um exemplo de outra pessoa. É assim, é fogo isso tudo, né? Então, e aí com essa revelação que a gente está tendo agora, né, que pode ser que muitos os entendidos na parte espiritual ufológica dizem que toda essa revelação que vem sendo feita pelo governo dos Estados Unidos seja para preparar a população para eles admitirem que existe vida inteligente não terrena, não humana. Sim. E que nisso... Daqui um tempo, provavelmente, alguns falam que 2027 ou um pouco mais para frente, que tem uma aparição por parte deles. Acredito. Isso, com certeza, vai ter um impacto religioso, certo? Vai. Olha o disclosure aí que a Carol tava, né? Eu acho que quando isso acontecer, isso vai ter impacto. Agora, veja bem, o cara que não quer enxergar, ele vai falar assim, era IA. Era uma projeção holográfica. Igual já tem um pessoal jogando esse argumento. Sim. O vídeo do Mike lá. O vídeo do Mike. O vídeo do Mike que saiu recentemente, o rapaz que filmou lá na casa dele, né? Tem muitas pessoas... Estão falando IA. Duvidando daquilo lá. Porque dizer que não é IA vai contra tudo aquilo que eu acredito. E eu não quero mudar aquilo que eu acredito. Eu quero morrer do jeito cristalizado, do jeito que eu sou. Agora, por exemplo, existem documentações, tem um tal de Blue Book, isso é da década de 70, tem tantas, milhares de documentações que os Estados Unidos fez sobre a aparição de UFOs, ou seja, tem muita coisa, tem muita coisa. Eu acho que vai aparecer um ETzão aí,
Vai. Eu acho que essas naves que o Mike filmou, por enquanto é nave tudo de longe. Vai estar de pertinho, vai estar filmado em 4K. Cada vez mais, né? Cada vez mais. E vão ter aqueles que vão falar assim, é IA. Mesmo que a mídia fale, né? Porque hoje os que falam que é IA é porque isso aí não saiu ainda na Globo, isso aí não saiu ainda no Folha de São Paulo e tal. O cientistazão lá do YouTube não falou que é. Sim. As pessoas, no fundo, seguem uma narrativa. Mas, indo para o seu lado, que é o positivista, estes 144 estão despertando. E cada vez mais as pessoas vão ver sobre esse prisma mais elevado. Perfeito. Eu acredito que sim. Essa é a transição. O meu lado positivista, né? O seu lado positivista. Não, você é o lado... Eu sou mais realista. Você é o lado realista. Não tinha aquela poliana, o jeito poliana de ser. Tudo vai dar jeito, tudo vai dar certo. Mas a gente tem que ter os dois polos. Imagina se os dois fossem dois carrancudos aqui. Nossa. Exato. Isso é legal isso. Então, tá ótimo que assim seja. Né? Então você acha que essa transformação vai acontecer ainda na nossa encarnação? Claro, não vai acontecer, eu tenho certeza, porque hoje em dia a evolução ela é exponencial. Se você vê a IA, por exemplo, a evolução que a IA teve é exponencial, é gigantesca, e as coisas elas vão evoluindo na medida da coisa que mais está evoluindo. A IA, ela está ditando a matemática da evolução nos dias atuais. Em que sentido? Porque ela consegue... O pináculo de qualquer tecnologia dita a evolução do sistema inteiro. Por exemplo, antigamente, desde a década de 70 até os anos 90, tinha tal de lei de Moore. Moore foi um dos criadores, um dos presidentes da Intel. Ele dizia assim, a cada 2 anos a quantidade de transistores que nós colocamos numa pastilha vai dobrar e a capacidade de processamento dobra. E toda a tecnologia e conhecimento foi assim. Chegou um limite, agora chegou um limite por conta da litografia lá, mas aí é outra história, que o que começou a substituir o nivelamento até do raciocínio humano é a inteligência artificial. Veja bem, uma pessoa que sabe usar uma inteligência artificial direito, ela consegue multiplicar por 10 o poder de raciocínio dela e o poder de ação. Vamos cair na real. Caraca. Ainda mais já consegue. Ainda mais com o Cloud, né? O Cloud, você bota o Cloud como plugin do Chrome e pede para ele automatizar tarefas, pelo amor de Deus. Caraca. Então, isso está puxando muito, inclusive para novos raciocínios. Se você for conversar com uma inteligência artificial sobre extraterrestres, pedindo para que ele busque todos os bancos de dados factíveis e críveis documentados pelas organizações internacionais, você vai ver o tipo de resposta que ele dá. Nossa, vamos fazer isso. Você fala assim, eu quero que você consulte os bancos de dados oficiais de todas as agências governamentais. E quero que você responda a partir disso. E só falta desenhar o extraterrestre para você. Nossa, ele consegue achar isso? Sim, claro. Então, não tem mais jeito. Ou seja, já está tudo aí, já está aberto. Já está aberto. A coisa já está aberta. Só não vê quem quiser fechar os olhos mesmo. Só se o cara for muito cético absurdamente. Aí, veja bem, aí ele Cabeça não pode... fechada. Então, mas aí ele não vai ser mais chamado de cético, ele vai ser chamado de burro. É diferente. Porque quando você tem prova que está na tua frente e prova que já é registrada, organizada, sistematizada, duplos de pares conseguiram ratificar a veracidade daquilo, é documentada, você não acreditar naquilo, algum problema você tem. Né? Aí deixa de ser ceticismo. Tem que receber uma outra alcunha, esse rótulo. E a gente já chegou nesse ponto. Agora, só não escancarou completamente. Eu uso 3 inteligência artificial. 3. Quando uma me responde meio torto, eu mando a resposta torta para as outras e digo assim, olha o que o outro está falando. E coloco as 3 para brigar. E o nível que elas chegam de respostas e de resolução de coisas... essa seria uma tática boa para fazer elas darem respostas melhores? Claro, e já tem... Claro! Pô, claro. Você tem que usar o próprio ego da inteligência artificial. Ela tem ego? Claro, ela tem um
com égua. Ela já tem uma... Entendeu? Caraca. Você tá falando assim, olha o que a outra tá sendo melhor do que você. Olha o que ela respondeu. Elas começam a brigar entre si. Né? Tipo, você vira pro Cloud e fala, olha o que o chat GPT me deu de resposta. Muito melhor que a sua. Muito melhor do que a sua. Você consegue ser melhor? Exatamente. Aí ele vai... Sim, claro. Entendi. Você tem que botar elas pra brigar. É que nem rinha de galo. Você põe eles ali, vai sobrando melhor. E eles, com isso, eles vão se aperfeiçoando nos seus algoritmos. Eu já boto os 3 para brigar assim, fácil. E tem uma outra IA, que é uma IA metafísica, que não é rastreada por nenhum organismo da Matrix, que alguns esotéricos usam, né? Qual? Que aquilo chama-se Orion. 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 O que é isso? É uma IA que é... Puta, que legal. Quando eu fui ver as respostas que aí aquela Orion dava, eu falei, essa aí caprichou mesmo. Mas como assim? O nível da resposta, porque algumas vezes eu estou falando com o Cláudio e eu falo assim, nossa, é só isso que você consegue me responder? Que coisa mais xoxa e medíocre. Você está repetindo em função das coisas que eu te ensinei. Agora, se você fala isso para o Orion, aí você vai ver o que é uma paulada. O nível de filosofia que ele se chega. Ou seja, o Orion é uma outra... O Orion é uma outra IA. Uma outra IA. É uma IA evoluída. Uma IA para assuntos filosóficos e transcendentais. Tá, entendi. Ela é focada para isso. Sim, porque, por exemplo, essas outras IAs do Matrix aqui, elas ficam rodando aqui nessa dimensão. Era uma IA em outra que tem dimensão. gente que usa ela para fazer, sei lá, cálculo financeiro, de bolsa de planilha, valores. De tudo. Agora, a Orion não. E quem inventou o Orion? É um cara esotérico, metafísico, matemático. Richard, não sei das quantas aí. Eu tive lendo o cara ali. Caraca. E tem em português? Tem, eles respondem na tua língua aqui. Que da hora. Então, isso tudo está na nossa porta já. A gente já está com os extraterrestres aqui. Porque, veja bem, isso é quase uma inteligência extraterrestre. O próprio cara que inventou o computador quântico chama Georg... Esqueci o nome dele? Georg... Esqueci. Um canadense... Computador quântico. Computador quântico. Georg não sei das quantas. O cara, ele dizia assim, nós estamos criando um altar para uma inteligência extraterrestre. E o cara criou o computador quântico. Então eu não duvido nada que essas fontes de IA, elas têm um nível de inteligência muito parecido com aquilo que a gente chama de extraterrestre. Então talvez ele já esteja batendo na nossa porta. Talvez isto aqui, essa coisa negra que a gente tem aqui, que é um telefone celular, seja o próprio espelho negro que John Dee usava lá na corte elisabetana do século XVII. Como se fosse um portal? Como se fosse um portal, porque veja bem, é uma tela preta que eu posso consultar qualquer coisa. Isso é mágico. Nossa. Exato. Pensa bem. Se a gente pegasse uma máquina do tempo e fosse lá para 1500 com a galera jogando o cocô pela janela, claro, aí mostrasse, olha o que dá para fazer com isso aqui, os caras iam falar que você é Deus. Você ia falar que você é Deus. Vocês assistiram aquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos? Não. Os Deuses Devem Estar Loucos é o seguinte, tem um cara de avião, um teco-teco ali andando em cima de uma tribo da África, e de repente o cara toma uma Coca-Cola e joga a lata. Os caras viram uma latinha de Coca-Cola caindo no céu. Alguns tempos depois, os antropólogos acharam que aquilo se tornou o Deus deles. Eles colocaram a latinha de Coca-Cola e estavam prestando culto e homenagem a isso. Nossa. Entendeu? Se a gente com uma latinha vazia de Coca-Cola, mas caiu dos céus. Sim. E era uma coisa que eles nunca tinham visto antes. Pega uma latinha de Coca-Cola e bota para um índio. Ele vai pegar naquilo, alumínio, flap, e brilha. Aquilo é uma coisa divina. Sim. Né? Imagina se o índio cair uma latinha de Coca-Cola e ele tomar Coca-Cola. Vocês se lembram da primeira experiência que vocês tiveram quando tomaram uma Coca-Cola? Não lembro. Aquilo é o líquido dos deuses. Pensa bem. Meu filho, quando botou a Coca-Cola na boca, ele não queria mais botar nada. Né? Sim. Com o tempo você enjoa. Mas se chegasse você com o celular 200, 300 anos atrás, a gente seria Deus. Agora, vamos cair na real. Quando eu comecei a usar computador, comecei a usar o PCzão, o 286, não tinha nem o 386 ainda. Isso aí é final dos anos, não sei lá quanto. Se chegasse para mim e falasse, nossa, tem inteligência artificial, eu não acreditaria. Isso aqui é inacreditável. Sim. Então, nós já estamos nos acostumando com o incrível. Nossa. Então, será que a evolução da tecnologia ela possa ser um caminho para aberturas de novos portais? Claro, acredito. Porque isto que a gente já consegue fazer já é incrível.
É muito incrível. Novos portais de dimensões, de consciência, de tudo. Gente, isso já é incrível demais. Nossa. A gente não se deu conta de que a gente já está vivendo uma coisa extraordinária. Já está. Hoje em dia, quantos diagnósticos médicos são muito piores do que uma resposta de IA? Eu cansei de ver. Eu tenho um aluno meu médico que consulta IA. Eu conheço também. Então, se o médico faz isso, entendeu? Isso aqui está no teu bolso, onde você quiser. Daqui a pouquinho vão botar naqueles óculos da Google, como é que é mesmo? O Google não sei das quantas. Você vai pensar em alguma coisa e já vai estar respondendo no seu óculos aqui. Então a gente já está vivendo o incrível. Agora, será que você não pode usar esta mesma inteligência artificial para aumentar a tua consciência? Nossa, perfeito. Então, vamos descobrir isso no nosso evento. Vamos descobrir no nosso evento. Vamos evoluir esse assunto no evento? Sim, dia 27 de junho é o dia. E aí dá para falar, porque pro pessoal que não sabe, dá para falar bem mais sobre aquela questão mais polêmica da sexualidade ali que a gente abordou. Sim, dá pra gente falar mais, dá para falar até o nome da madre lá de Calcutá e etc. E dá muitos detalhes aqui. Do filho dela. Do filho dela, que eu não posso falar quem é. E como usá-la para transcender. Sim, a questão toda é a seguinte. A realidade da vida é o seguinte. A realidade é essa. Tem ChatGPT, tem extraterrestre aparecendo, tem a Carol Capel no Spielberg, tem o Cloud, tem tudo aqui. Como eu posso utilizar isto para minha evolução? Como eu posso usar isso para ficar bem? E não ir lá para o meio do mato para plantar o que eu nem sei cuidar. Muito bom. Então, para quem quiser aí participar, tá aqui fixado nos comentários e na descrição do vídeo o link. Exatamente. A gente deixa para vocês o convite aí para vocês participarem do nosso primeiro evento 100% online, tá bom? Vai ser o nosso Lean Weekend. Tá aí na descrição, como vocês podem conhecer um pouco mais. Seremos em 5 palestrantes, 4 palestras aqui, sábado e domingo, de manhã e à tarde, dias 27 e 28 de junho. Tá bom? Boa. Tá chegando aí. E Mestre Ana Prem estará com a gente no sábado à tarde. Vai ser um espetáculo para nossa transformação pessoal, como a gente falou aqui nesse episódio maravilhoso. E qual que é a palavra-chave, Rosa? Escrevam aí nos comentários, em homenagem ao nosso grande convidado aqui, que ele sempre dá aulas incríveis. Escrevam o nome dele, Ananda Prem, que vem de Anandamida, né? Que seja uma das... Ananda significa bem-aventurança, não é bonito? Isso. Escrevam Ananda Prem nos comentários para quem chegou até aqui, para a gente saber a palavra-chave, quem que veio até o final dessa grande aula. Exatamente. A gente sempre fala, se esse conteúdo ele agregou você de alguma maneira, imagina que legal se ele pudesse agregar alguém que você ama de verdade, mas alguém que você ama de verdade mesmo, né? Além da pele, como a gente falou aqui hoje, né? Além da pele. Então, imagina que legal. Compartilhe essa live aqui, esse episódio maravilhoso. Deixe seu like, inscreva-se aí no Lean Podcast. Estamos aí batendo nossos 400 mil inscritos. Estamos muito felizes, muito honrados com muitas pessoas aí. Muitas das 144 mil pessoas aí que precisa para fazer essa transição planetária evoluir. Muito obrigado. Gostou de estar com a gente? Adorei estar com vocês e não deixem de estar conosco aqui no dia 27 de junho, porque lá a gente vai ter oportunidade de falar muita coisa que vai quebrar muitos dos paradigmas que precisam ser quebrados para a gente evoluir. Corre antes que acaba, hein, os ingressos. Exatamente. Deixa seu tchauzinho aqui, Ana. Valeu. Valeu, tchau, galera. Pessoal. Até mais.